Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, na 7ª abertura da safra de cana, açúcar e etanol da Datagro. Eu conversei com o Plínio Nastari, que é presidente da consultoria Datagro. Ele deu pra gente algumas informações relativas às estimativas da consultoria para a nova safra de cana que começa agora em abril, aqui no centro-sul do país. Veja só. Plínio, fala pra gente um pouco sobre as expectativas da Datagro em relação a essa safra 2023-24, que começa oficialmente, agora em abril, no centro-sul do país. Olha, o clima tem estado favorável para o desenvolvimento fisiológico em praticamente toda a região centro-sul. Nós estamos vendo um volume de cana, de biomassa, muito maior do que o do ano passado. Em particular para as canas do primeiro terço da safra. A grande dúvida é se toda a cana potencial que poderá estar sendo disponibilizada nessa safra será possível de ser processada até o encerramento do ciclo, que ocorre em 31 de março de 2024. E há vários fatores que podem estar influenciando na determinação desse volume final. E a gente pode conversar sobre quais são esses fatores, mas há uma série de circunstâncias. Então, a nossa estimativa base é para uma moagem no Centro-Sul, em 23-24, de 590 milhões de toneladas de cana. Na safra passada, 22-23, na primeira metade da safra, os produtores maximizaram a produção de etanol. Nesta safra, por conta de preços relativos mais favoráveis para açúcar, nós estamos estimando que durante toda a safra a produção vai procurar maximizar a produção de açúcar. E como é que o produtor maximiza açúcar? Fazendo açúcar em bruto e não açúcar branco, ou menos açúcar branco. Porque no processo de fabricação de açúcar branco, o produtor acaba lavando o cristal de açúcar mais, para ele ficar branco. E aí, nesse processo de lavagem, você acaba direcionando mais caldo para fermentação e acaba produzindo etanol. Nesse momento, e já há 2 ou 3 meses, a vantagem de se produzir açúcar em relação ao álcool hidratado tem estado em 5 centavos de dólar por libra-peso, melhor para o açúcar de exportação. Então é por isso que a gente acha que vai ser uma safra mais açucareira. Sendo açucareira, a nossa estimativa é de 38,3 milhões de toneladas de açúcar, com um mix 2,4% mais açucareiro. E 2,4% é relativamente conservador. Então, são números conservadores. Existe um upside, a moagem de cana poderá ser maior do que 590, dependendo de uma série de fatores que a gente vai estar acompanhando durante a safra. Perfeito, a gente vai falar melhor desses fatores. Essa maximização para o açúcar também tem a ver, na visão de vocês, com a questão de impasse dos impostos federais? Como é que vocês acompanharam isso? A gente teve a decisão recente, de reoneração parcial. Acredito que de alguma forma isso traga uma maior clareza para as usinas, mas a gente está com a safra já começando, Os preços aos produtores de etanol acabaram sendo afetados pela perda de competitividade do etanol com a desoneração total dos tributos federais sobre a gasolina e o etanol. E isto fez com que o preço relativo do etanol hidratado em relação à gasolina C ao consumidor perdesse 5 pontos percentuais, aproximadamente, de preço relativo. Com esta reoneração parcial e a também redução do preço da gasolina nas refinarias, que ocorreu de forma concomitante, a relação de preço, repassados esses efeitos todos para o consumidor, é uma redução de preço relativo que faz com que o preço relativo caia de 74,4% para 71,2%.
Então é um ganho de 3,2% na competitividade do hidratado em relação à gasolina. Isso é suficiente para fazer com que o etanol fique competitivo com o açúcar? Não, não é. Então, isso não muda o direcionamento da safra, no sentido de ela ser mais açucareira, mas traz um fôlego, né, um suspiro de remuneração para o hidratado e para o anidro. E, mais do que tudo, traz a observância da emenda constitucional que foi aprovada no ano passado, que determina que exista um diferencial tributário entre o álcool e a gasolina. Então, esta reoneração, ela na verdade, ela atende o cumprimento desse dispositivo constitucional que foi aprovado no ano passado. Certo. Plínio, vamos falar um pouco mais sobre, então, as variáveis que eu imagino que a Datagro acompanhará ao longo dos próximos meses, porque revisões podem ser feitas, é claro. O clima seria um ponto de atenção. A gente tem possibilidade de um El Niño se estabelecendo no segundo semestre do ano. Esse é um ponto de atenção? Por ordem cronológica, eu diria para você que os eventos climáticos de influência são, em primeiro lugar, a chuva de abril, porque a chuva de abril todo ano é aquela que determina o volume de cana que você tem disponível para moagem no segundo semestre. Então, tudo indica que a chuva, as estimativas hoje indicam que as chuvas de abril próximo serão menores do que a média histórica de 30 anos. Então, esse é um ponto de atenção em relação à disponibilidade de cana no segundo semestre. Segundo ponto, florescimento. Até o dia 10 de março, que é daqui a poucos dias, nós vamos estar no período de indução floral, que é o período em que se mede insolação, amplitude térmica, enfim, todos os fatores que determinam a possibilidade de haver florescimento. O florescimento, ele diminui o rendimento industrial, ele diminui o ATR na cana. Então, a expectativa é de que a gente não tenha um florescimento muito grande esse ano, porque as condições de indução floral que estavam favorecendo a indução até a semana passada, da semana passada para agora, elas desapareceram. Então, mudou o cenário, agora parece que não vai ter tanto florescimento. Esse é um outro fator importante. Terceiro, geada. A gente tem risco de geada. Qual que é o problema da geada? Quando você tem geada em áreas grandes, você acaba tendo que antecipar a colheita daquela área que sofreu a geada. E aquela área pode ser de um canavial que ainda não atingiu o seu desenvolvimento pleno. Você acaba moendo cana que não está pronta ainda, que não amadureceu. Então você tem perda de rendimento agrícola e rendimento industrial. Fogo. Fogo geralmente está associado a tempo seco. Com a perspectiva de a gente ter o ninho a partir da metade do ano, então a probabilidade é baixa de a gente ter fogo, né? E finalmente, o El Niño. O El Niño, ele tem probabilidade acima de 50% a partir do trimestre agosto, setembro, outubro. O que ele traz de preocupação? Se chover muito, você acaba tendo um comprometimento no aproveitamento de tempo das usinas. A usina tem que parar por causa de chuva. E aí você tem dias perdidos de chuva na moagem. Então você tem a cana disponível, mas você não consegue trazer ela para a usina. Então estes são fatores que podem influenciar o andamento da safra, o volume de cana que está sendo moído. É por isso que nós estamos cautelosamente estimando 590 milhões de toneladas de cana nessa safra. Perfeito, excelentes apontamentos, Plínio. Para a gente falar de tendência de preço, é possível diante dessas estimativas já? Sim, porque o preço não vai estar sendo determinado só exclusivamente pelas condições aqui no Brasil, principalmente pelo mercado mundial. No mercado mundial, o que está acontecendo? Nós estamos observando quebra na safra 22-23, na Índia, na União Europeia, no México, na China, em Cuba, uma ligeira quebra na Austrália. Então, isso está fazendo com que o mundo esteja com o pipeline de suprimento de açúcar muito apertado. O mundo está
pedindo para o Brasil produzir mais açúcar, na verdade. Está sedento por açúcar. Segundo motivo, com o El Niño, você tem menos chuva no hemisfério norte. Então, a gente pode ter menos chuvas de monção na Índia e na Tailândia. E a Índia, como é sabido, está promovendo um intenso, rápido processo de conversão de açúcar em etanol. Isso tudo somado, nós estamos prevendo que o balanço oferta e demanda de açúcar para o ano comercial 23-24 vai ser de déficit de 1,3 milhões de toneladas. Então, as condições do mercado internacional estão indicando que os preços vão continuar firmes, pelo menos durante os próximos 6 a 12 meses, o que abre a perspectiva de o produtor conseguir fazer hedge sobre a produção de açúcar da safra 24-25 também. Então, os preços de açúcar vão se manter provavelmente firmes e a safra que poderá ser comercializada já para o ano que vem, também garantindo preços remuneradores. Então, eu diria para você que já seria o 5º ano de preços remuneradores para esse setor, coisa que nos meus 43 anos de acompanhamento eu nunca vi. É bom aproveitar esse momento, né? É bom aproveitar, especialmente no momento em que os preços de fertilizantes caem e de agroquímicos também. Então existe uma perspectiva de custos controlados também. Excelente, Plínio. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.